Bom dia. Hoje, um dia após o primeiro turno das eleições, e a gente vê muitas surpresas e uma renovação muito grande por parte do Legislativo, tanto aqui em São Paulo, no estado, né, quanto em outros estados e principalmente no âmbito federal, contando também com a questão dos senadores. A gente vê isso um momento muito diferente, onde muitos figurões saíram de cena, alguns ficaram, vão fazer certo barulho, mas eu creio que a pressão também vai ser muito maior, né? Eles estão mais isolados, vamos dizer assim. Eu estou falando isso porque a importância dessa base para administrar o país, a parte executiva, tanto do estado de um governador quanto de um presidente, né? E a questão, eu falo isso porque nessa semana que passou houve aí declarações de bancadas, no caso federal, né, dos deputados federais, bancadas federais, de apoio ao Bolsonaro. Eu estou falando isso por conta da governabilidade, e agora já sabe, vai ser Haddad ou vai ser o Bolsonaro. E isso é uma coisa que o brasileiro, historicamente, não tem essa visibilidade ou esse entendimento da importância do Congresso e do Senado apoiar o presidente, como numa Câmara Legislativa Estadual apoiar o governador. Por quê? Porque toda essa parte estrutural de leis, métricas que vão ser adotadas para governar o país ou o estado depende muito, no caso federal, da casa da Câmara dos Deputados e dos senadores. E uma corrente que veio nessa semana para cá, de muitas dessas bancadas já eleitas, dizer apoiar o Bolsonaro. Isso aí vai ajudar na governabilidade. Isso que eu estou falando, normalmente as pessoas não associam. O brasileiro tem uma percepção, uma visão que o presidente vai resolver tudo, o governador vai resolver tudo. Realmente é o cargo de maior evidência. Mas muitas pessoas, infelizmente, não têm a compreensão que esses outros cargos políticos são fundamentais, extremamente estrutural para a mudança e para a condução do país. E o importante nisso tudo agora, que o entendimento dessa renovação tem um direcionamento claro. Como no passado havia um outro direcionamento e infelizmente deu no que deu. Então agora eu vejo com bons olhos, eu estou de certa forma muito feliz por conta de uma renovação, e não de uma renovação com a mesma base ou com o mesmo entendimento de política, mas da base diferente do que a gente vem vivendo nesses últimos anos. Então o que isso remete? Remete para algo que realmente o ano que vem, né, com todas essas pessoas que foram eleitas assumindo seus cargos, realmente venham fazer aquilo que disseram que iriam fazer. E eu estou, de certa forma, acreditando muito. Por quê? Porque são pessoas que vêm criticando de uma forma consistente, e eu diria, de certa forma, com base nas questões do porquê que nós estamos vivendo essa situação que nós estamos vivendo hoje, por mais que teve alguns resultados bons, mas esses resultados bons ficaram para trás, não perduraram, porque foi alicerçado sobre uma fragilidade muito grande, seja econômica, política, e aí vai. Então o que remete é que está sinalizando por uma mudança, mas por uma mudança não, de certa forma, mudar para o mesmo 6 para meia dúzia, como se diz, mas por uma mudança mais concisa, mais direcionada, mais ampla e muito diferente das diretrizes que a gente vem de alguns anos. Então, assim, ao meu ver, essa questão de como já passou a eleição ontem e já elegeu a turma do Legislativo, agora falta o Executivo, porque nós teremos o segundo turno daqui 20 dias, mais ou menos, né? Daqui 3 semanas, que é dia 28 de outubro, o segundo turno. E é importante você, eleitor, é importante você que vai votar no segundo turno, em quem você já votou e foi para o segundo turno, no caso Bolsonaro e Haddad, ou os demais, e principalmente aqueles que ainda votaram nulo, que teve um alto índice de nulos e brancos, se não me engano, 20% no país,
que é altíssimo, acho que foi o maior de toda a história, de vocês repensarem, porque essa questão do voto consciente, a gente ouve muito falar nisso, e a isenção é um direito seu, né? Mas a isenção ou abstenção de votar, na verdade, é um não comprometimento, por mais que que há, né, esse entendimento de descrédito, mas nós não temos outro ferramental. A ferramenta é via política, é via cargos eletivos, então não tem como fazer algo diferente se não for dessa forma. Então eu entendo que nós temos que olhar que o cenário está de mudança e essa mudança direcionou para um lado. E o lado direcionado foi para o lado da direita, foi para o lado do Jair Bolsonaro. Então eu entendo que se o Haddad ganhar, ele vai ter extrema dificuldade de governar o país, porque ele não vai ter a maioria no Congresso, e esse Congresso hoje, com essa atualização, tem uma visão e o ideal totalmente diferente do lado esquerdo, do lado socialista. É uma visão para o lado da direita, que é o lado do Bolsonaro. Então, assim, eu estou muito feliz porque não estou dizendo aqui também que o lado direita e capitalismo é perfeito, mas é melhor, mas muito melhor do que o esquerdo, do que o lado esquerda, socialismo e comunismo. Muito melhor em vários aspectos. Quando você olha para os princípios, porque eu falo, muitas pessoas defendem determinadas coisas, mas nunca olhou, nunca leu, nunca se entendeu, nunca procurou observar as coisas. Então, é importante ter essa percepção de entendimento teórico, vamos dizer assim, e nós temos muitos exemplos na história, e principalmente na história recente com os nossos vizinhos, né, do quanto essa estrutura e esses princípios socialistas não são bons, nem na teoria, com um bom entendimento, e muito menos na prática. Não temos exemplos na prática, historicamente, na verdade, catastróficos. Nós somos um bom exemplo também disso, né? Que veio de uma economia aquecida nos últimos anos, com uma estrutura que veio de fora dessas métricas do socialismo, ou seja, pegou já o bonde andando, pegou já esse negócio funcionando, essa engrenagem já trabalhando, e ainda aumentou nessa questão no aquecimento econômico. Porém, foi alicerçado, foi construído na areia. E isso não perdura. Pode ficar muito bonito, pode dar um certo resultado, mas não é duradouro. A questão do viés, vamos dizer assim, ou a tendência da direita, ela não é perfeita, como eu falei, mas ela é muito melhor do lado da esquerda, e isso comprovadamente nós temos aí ao redor do mundo exemplos que se olharam para essas métricas, para esses princípios, e realmente tem aí efeito real de algo bom. E nós estamos passando por esse momento de virada, de mudança, que nunca houve na história. Eu me lembro ainda com meus 15 anos, em 1990, com a questão da eleição, do Collor e tudo aquilo, e hoje você descobre que teve muita coisa manipulada pela mídia, que é uma outra coisa que a gente precisa dizer. Os maiores canais de mídia do país são tendenciosos à esquerda, estão visando seus interesses próprios, porque vê que nessa ideologia e nessa forma de administrar e de conduzir as coisas eles são favorecidos. Então é por isso que eles são a favor. Nitidamente você vê isso por questões financeiras, porque eles ganham por isso e eles não querem perder essa mamata. Então é isso que a gente precisa olhar, nós como brasileiros, e nós precisamos olhar isso de outra forma. Eu entendo algumas questões do lado direito, do lado da direita, quando se fala da questão de emprego, afirmo aqui que não é perfeito, como nada é perfeito, mas é muito melhor do que os princípios e as bases do socialismo e do comunismo e do lado esquerdo. Não tem a mínima possibilidade de comparação. Só quero encerrar aqui o vídeo e depois eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão de emprego. A direita precisa se preocupar com essa questão de emprego, ganhando as eleições, só que essa questão do emprego, geração de emprego, ela precisa ser revista, principalmente pelos empresários
e pelos políticos. São as duas categorias ou as duas classes, ou não sei como é que vão querer definir isso, porque o lado esquerdo quer fazer essa separação, mas e tudo quebrando em classes, né? E a gente precisa ter um conceito melhor de que se as pessoas não estiverem bem, se não tiver um bom emprego, e o bom emprego que eu digo que tem um bom salário, fica tudo muito difícil. Nós estamos num momento totalmente diferente da história e eu vejo com bons olhos, não quero ter uma empolgação, uma expectativa, mas eu vejo algo muito diferente do que eu já vi nesses últimos anos nesse âmbito, nesse cenário político. Eu como cristão, eu vou defender os valores da família, eu vou defender o valor da pessoa, respeitar as decisões das pessoas e principalmente os princípios bíblicos que a palavra de Deus nos remete. Eu não tenho como abrir mão disso, porque eu entendo isso ser a verdade e ser o melhor para as pessoas, sempre com respeito pelo ser humano. As pessoas precisam ser respeitadas, independente do clero, independente da cor, independente da sua própria ideologia e entendimento da vida, independente dos seus aspectos físicos, independente de qualquer coisa. O ser humano precisa e deve ser respeitado e ouvido, e nada de questões que parte para agressão. Isso não funciona, isso não mostra uma maturidade de entendimento pela vida. Um abraço a todos.